Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, a gente viu na primeira parte os vícios de qualidade e agora a gente segue para ver os vícios de quantidade. Ainda falando sobre vício do produto, temos aí o artigo 19 do CDC que prevê as hipóteses de vício de quantidade. Nesse caso, o vício de quantidade está relacionado às unidades de medida usadas para a aferição de produto objeto de comércio. Variações excessivas de quantidade levarão à ocorrência do vício e suas respectivas consequências. Então, aqui a gente vai agora analisar questões relacionadas à quantidade, aquelas unidades de medida, Peso, massa, enfim, são situações que vão aparecer aqui e são mais objetivas, São situações mais objetivas do que os vícios de qualidade. Então, o artigo 19, no caput, vai prever quais são as situações que levam ao chamado vício de quantidade. O que determina o artigo 19, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente, a sua escolha. Então, aí, mais uma vez, tem lá na determinação do caput a responsabilidade solidária dos fornecedores, todos os entes da cadeia produtiva. Os vícios de quantidade vão ter também aqui variações normais, que são decorrentes da sua natureza, pequenas variações que não serão necessariamente vício, e aí os vícios serão realmente variações acima dessas variações pequenas, normais, que decorrem da natureza de cada produto. E aí, o que acontece aqui é quando o conteúdo líquido, não necessariamente o líquido literal, o conteúdo líquido do produto, de acordo com sua unidade de medida, foi inferior às indicações que estão lá constantes no recipiente, na embalagem, no rótulo ou na mensagem publicitária. Então, em qualquer dessas fontes de informação, pode haver aí uma diferença menor, certo? Então, o peso, por exemplo, a metragem está diferente daquilo que está no anúncio, diferente do que está no rótulo, na embalagem, no recipiente. E aí, de novo, as opções aqui são para o consumidor, para nós consumidores. Não são os fornecedores que vão impor e nem o juiz, É o consumidor que vai escolher uma das opções possíveis que o artigo 19 determina. Então, aí, quais são as opções? Aqui são 4, ao invés de 3, como no artigo 18, vícios de qualidade. Nos vícios de quantidade são 4 opções. Então, o consumidor, mais uma vez, pode exigir alternativamente a sua escolha. Então, não são as 4 opções, escolhe uma delas para poder seguir em frente, com a resolução do problema. Então, as opções são o abatimento proporcional do preço, no inciso 1. No inciso 2, complementação do peso ou medida. No 3, a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios. Já vimos isso na primeira parte da aula. É um produto, a troca aqui vai ser por um produto igualzinho ao outro, mas sem o vício do primeiro produto comprado. E o inciso 4, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Lembrando que aqui as soluções são praticamente as mesmas do vício de qualidade. A diferença é que tem um a mais, e essa que vem a mais é a do inciso 2, a complementação do peso ou medida, que não tinha lá no vício de qualidade. No mais, as opções são iguais, aquelas que vimos para os vícios de qualidade, certo? Então, abatimento proporcional do preço, se dá para continuar usando o produto, mesmo com aquela alteração de quantidade, Então, você vai lá e pede o desconto, referente a essa alteração aí do peso ou da medida. Se você prefere, se você queria utilizar aquela unidade de medida, peso, medida e tal, então se você queria o produto naquelas mesmas especificações, ele está abaixo disso, então você vai pedir a complementação do peso ou medida. Isso geralmente acontece, é mais comum quando você vai comprar a granel. Então, você vai comprar lá, por exemplo, na feira, no mercado, e tem como você colocar lá uma pesagem exata. Não vem um produto já fechado, lacrado. É possível que outra pessoa, você mesmo vai lá, coloca
né, aquela quantidade. Aí está a menos do que você pediu, então vai lá e pede para complementar. Né? A substituição do produto por outro, então, tem um produto ali, por exemplo, um pacote de açúcar que tem lá dizendo na embalagem 1 quilo, mas quando pesou dava 800 gramas. Então, pede para trocar por outro saquinho de açúcar de 1 quilo, que tenha realmente 1 quilo. Né? E a restituição imediata da quantia paga. Se você não quer mais aquele produto, então pede o dinheiro de volta. Né? E, claro, nunca há aqui a exclusão das perdas e danos. Então, se é uma situação que não foi resolvida lá a contento com o fornecedor, então é possível entrar na justiça e pedir perdas e danos. Vejam, observem, né, que tanto lá no vício de qualidade quanto no vício de quantidade, essas soluções são extrajudiciais. Né? Elas, em regra, vão servir para uma situação em que o consumidor e o fornecedor estão em contato e aí o fornecedor vai seguir aquilo que o consumidor pede. Né? Mas, claro, se o fornecedor não conseguir resolver esse problema, se não der essa solução pedida pelo consumidor, aí, claro, é possível, sim, ir até a justiça. Ou vai primeiro para o PROCON e depois procurar a justiça. Não há problema quanto a isso. Outro detalhe aqui, nesse caso, voltando aqui um pouquinho para o CAPT, né? Vocês perceberam que não tem prazo aqui. Não tem aquele... o vício tem que ser sanado em 30 dias. Então, vício de quantidade não tem prazo. Então, ele pode ser resolvido imediatamente, né? Então, chegou lá, comprou um saco de açúcar, chegou em casa ou foi em outro lugar que tem uma balança diferente, pesou, está lá diferente, volta na hora e pede a troca. Né? Ou uma dessas opções aí, abatimento, complementação do peso ou dinheiro de volta. Né? Então, são as possibilidades aqui nos vícios de quantidade. E aí, a mesma observação que eu fiz lá no vício de qualidade, porque o inciso 3, né, voltando aqui para a gente ver, coloca a substituição do produto por outro idêntico, só que, claro, sem o vício. Mas e se não tivesse produto idêntico? Era o último, né? Depois que você comprou, o estoque acabou, não tem outro para substituir. E aí, o que é que faz? Né? Aí, então, se não houver outro produto igual viciado, da mesma marca, modelo, espécie. O parágrafo 4º do artigo 18 dá a resposta, sendo aplicado aqui por previsão do parágrafo 1º do artigo 19. Né? O artigo 19 coloca-se o seguinte: aplica-se a este artigo o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Então, você pode comprar aqui esse produto, se você vai trocá-lo, não tem outro igual, pode trocar por um diferente. E aí o que é que acontece? Se é outra marca, né, outro tipo de produto, você pode ou pedir o abatimento, né, pegar uma parte do dinheiro de volta, se esse produto agora, o novo que você comprou, é mais barato do que o primeiro que você tinha comprado, ou se ele é mais caro, você vai pagar a diferença. Então, você comprou açúcar da marca X e custava, por exemplo, R$ 3,50 o quilo. E aí você vai comprar o açúcar e esse veio com esse vício de quantidade. E aí você vai trocar por outro igual, não tem mais, acabou, né, o estoque. Então tem dessa outra marca aqui, que o quilo custa R$ 6,00. Aí você vai ter que pagar R$ 2,50 a mais para completar esse valor. Né? Mesma coisa se fosse o contrário, comprou lá o açúcar que era R$ 6,00, né? E aí não tem mais aquele, né, viciado, vai comprar um mais barato, que era R$ 3,00 o quilo. Aí vai receber, então, os R$ 3,00 de volta, ou recebe um crédito, compra outra coisa, enfim. Né? Então, é possível que seja feita essa troca, mas respeitando-se essas regras. Né? Vai trocar por outra marca, por outro modelo, por outra espécie? Pode, desde que, se for mais barato do que o produto comprado, você receba parte desse dinheiro de volta, né? Esse valor pago a mais. E se esse novo produto é mais caro, você paga a diferença e se resolve o problema, certo? Então, aqui só lembrando, né, que a gente viu isso, né, tendo o consumidor optado pela alternativa tal e não sendo possível a substituição, poderá haver substituição por outro de espécie, marca ou modelos diversos, mediante a complementação ou restituição de eventual diferença de preço. Né? Então, a alusão deve ser adaptada para que sejam usadas as opções dos incisos do artigo 19, já que aqui se trata de vício de quantidade, então não é só incisos 2, 3, são os outros incisos, né, já que são 4 incisos no artigo 19, parágrafo 1º, certo? Aí a responsabilidade subsidiária. A gente viu que a regra, né, é sempre a responsabilidade solidária, mas às vezes vai poder haver a responsabilidade subsidiária. Como a subsidiária é exceção, ela precisa estar prevista expressamente na lei. E aí o parágrafo 2º do artigo 19 vai colocar essa possibilidade, certo? De responsabilidade subsidiária. Em que situações isso vai acontecer? Bom, na situação que a gente vai ver aí descrita no parágrafo 2º. O fornecedor imediato,
será responsável quando fizer a pesagem ou a medição e o instrumento utilizado não estiver aferido segundo os padrões oficiais. Então, aqui nesse caso, né, o fornecedor imediato é o comerciante, certo? E ele passa a ser o responsável principal. E somente em caso de impossibilidade de arcar com a indenização ou com a solução para o problema, é que deverá ser acionado o fornecedor imediato, que é o produtor ou fabricante. Aí, nesses casos, o comerciante é o responsável pela pesagem, né? Geralmente aqui trata-se de questões que dizem respeito a peso de produtos e tal. E aí, ele fez a pesagem ou a medição. E o problema está na balança, né? No instrumento de aferição, certo? E aí, esses instrumentos de aferição aqui no Brasil, eles são aferidos a cada ano pelo Inmetro, né? O Instituto Nacional ali de Metrologia, né? De Pesos e Medidas. Então, esse órgão governamental é o responsável por fazer essa inspeção anual das balanças, né? Desses instrumentos de aferição. E aí, a cada ano, é colocado um lacre de uma cor diferente, né? Para diferenciar o ano, e é colocado um selo nessa balança, nesse instrumento de aferição, para confirmar, né, que foi feita a aferição e que aquele instrumento está de acordo com as normas do Inmetro, né, com as resoluções do Inmetro. Aí, o que é que pode acontecer aqui? São várias situações possíveis que não vai haver essa aferição ou esse instrumento não está seguindo padrões oficiais. Então, por exemplo, tem que ter lá o lacre e o selo do Inmetro, daquele ano respectivo. Tem só o lacre, ou o lacre foi rompido, né? Então, tem só o lacre e não tem o selo, ou o contrário, né? Tem o selo, mas não tem o lacre, porque o lacre foi rompido. Isso pode gerar aí essa situação. Ou a manipulação, né, da balança. Antigamente, você tinha a manipulação com os pesos, né? Quando era aquela balança, né, clássica, aí tinha os pezinhos e esses pezinhos eram manipulados. Os pesos nunca tinham ali exatamente 1 quilo, 500 gramas, 2 quilos. Tinha sempre alguma manipulação. Isso era uma forma de se ganhar, né, de má fé, de se ganhar ali peso e dinheiro sobre o consumidor. Depois vieram aquelas balanças grandonas, né, vermelhas, brancas. Também tinha formas, né, de se fazer ali manipulações, e hoje se pode fazer manipulações também das balanças eletrônicas, né, com meios magnéticos e tal. Então, se há essa manipulação, então é preciso ter essa regra funcionando aí, né, da responsabilidade do fornecedor imediato. E tem também a questão, né, dos restaurantes que vendem comida a quilo, né, o self-service, porque a balança ela tem lá uma pesagem, né, tem a tara específica que é determinada de acordo com o peso padrão do prato. O prato pesa lá, por exemplo, 800 gramas, então, antes de começar o dia, né, de trabalho, vai se fazer ali a pesagem do prato, coloca-se a tara desse prato, e aí o peso fica zerado quando esse prato é colocado, né, justamente para só pesar a comida, né? Então, se o dono do restaurante não faz esse procedimento, o consumidor vai estar pagando 800 gramas a mais, por exemplo, no caso do prato, né? Vai estar pagando pela comida e pelo prato, né? Pelo peso do prato. Então, essa é outra conduta que também levará à responsabilidade do fornecedor imediato, ou seja, do comerciante. Então, nesses casos, o comerciante é o responsável direto e os fornecedores imediatos, né, o produtor, o fornecedor fabricante, esses são imediatos. Eles só vão entrar nesse processo, só vão entrar nessa possibilidade aí de restituição de dinheiro, enfim, se o fornecedor imediato, o comerciante, não puder pagar, né? Não tiver essa possibilidade de arcar com essa indenização ou com esse procedimento, né, diante lá das hipóteses do artigo 19, certo? Então, pessoal, até aqui, alguma dúvida? Ok. Então, a gente encerrou a parte dos vícios do produto. Vício de qualidade e vício de quantidade. Agora a gente vai para o vício do serviço. É a outra modalidade de vício. Então, o vício do serviço também tem suas modalidades, vício de qualidade, vício de quantidade, só que não há artigos diferentes, né? Eles estão misturados num artigo só, que é o artigo 20. Então, a previsão legal para tanto vício de qualidade quanto de quantidade do serviço
vai ser a mesma, né? Falando ali da lei do CDC, o artigo 20 é que vai tratar dessas hipóteses. Porém, temos alguns doutrinadores, como o Risato Nunes, que entendem que seria melhor aplicar, por analogia, o artigo 19 aos casos de vício do serviço em relação à quantidade. Então, o Risato Nunes, se você for estudar por ele, ele vai dizer isso, né? Que o vício do serviço, quando tratado em quantidade, você deve usar o artigo 19 e não o artigo 20. Porque o artigo 19 está mais preciso, como a gente acabou de ver, e tem mais opções para o consumidor, ou seja, seria mais benéfico. Então, esse posicionamento é adotado por outros autores também, alguns tribunais utilizam, né, quando há essas hipóteses que beneficiam o consumidor, certo? Mas, se a gente for ler a lei literalmente, o artigo 20 vai tratar dos dois casos, né? Mas o artigo 19 é, sem dúvida, melhor, que é mais específico para a parte do vício de quantidade, certo? Então, tratando aqui do artigo 20, o que a gente encontra é o seguinte: o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente, a sua escolha. Aí, observem, se lá no artigo 18 colocaram algo a mais, né? Tinha vício de qualidade e quantidade, quando era só de qualidade, aqui faltou, né? Então está só vício de qualidade. Cadê o vício de quantidade? Então é isso aí que vai fundamentar ainda mais o argumento do Risato Nunes. Já que não tem a previsão expressa do artigo 20 para os vícios de quantidade, então usa lá, por analogia, o artigo 19. Né? Mas, em geral, se utilizaria o artigo 20 para os dois, mesmo sem ter a menção expressa aos vícios de quantidade. Então, o fornecedor vai responder por esses vícios, vícios esses que vão tornar os serviços impróprios para o consumo, serviços que tenham o seu valor diminuído, né, por aquele prejuízo do problema que acontece, ou vícios que são decorrentes da disparidade com indicações constantes da oferta, da mensagem publicitária. Mais uma vez aqui, cabe a nós, consumidores, escolher qual é a solução para esse problema. E aí, então, uma das soluções será escolhida para que se resolva esse problema. E aí, lembrando de novo, o artigo 20 não tem prazo, só o 18 lá tinha, né, no vício de qualidade do produto, mas no vício do serviço não tem prazo. Então, pode haver a solução imediata aqui do problema, certo? Não é preciso esperar 30 dias para resolver o problema. Então, falando sobre os serviços impróprios para o consumo, aí nós temos o parágrafo 2º do artigo 20, que define o que seriam serviços impróprios. Então, são impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Então, os vícios impróprios são esses, que são totalmente inadequados, né, não servem para o fim que se destinam ou então não atendem normas regulamentares de prestabilidade, ou seja, estão abaixo das normas, não estão seguindo as normas de prestação dos serviços. Por exemplo, a internet que tem lá a previsão de fornecimento mínimo de 50 MB de velocidade, e aí está tendo um fornecimento de 50K, né? Bem menos do que o que foi colocado, ou seja, uma internet que nem está funcionando direito, né? Ou fins inadequados, né? Está lá instalada a internet, mas ela não está funcionando, então imprópria para o consumo. E aí, quais são as opções aqui do consumidor? Voltamos a ter 3. Primeira, a reexecução dos serviços sem custo adicional e quando cabível. A segunda, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E a terceira, o abatimento proporcional do preço. Atenção à primeira, né, porque ela é a diferença. Nas outras duas está tudo igual, né? Restituição de dinheiro ou abatimento do preço. Mas a primeira é diferente, porque tratamos de serviços, então tem uma solução específica para o serviço, que é a reexecução sem custo adicional e quando cabível. Se vocês observarem essa redação, ela está bem parecida com aquela lá do Código Civil, que trata das obrigações, né? E quando tem uma obrigação de fazer, então há essa possibilidade de execução da obrigação sem custos, né, para o credor dessa obrigação. E aí, nesse caso, né, essa obrigação deverá ser feita por terceiros e tal, é a determinação lá do Código Civil, né? Então, aqui vai ter uma determinação bem parecida, que é a reexecução do serviço pelo fornecedor, né, pelo devedor dessa obrigação, e aí não haverá custos para o consumidor,
e, claro, se for cabível. Né? Se não for cabível, aí não tem como reexecutar um serviço, né? Se for impossível de ser reexecutado. Mais uma vez, lembrando, são opções do consumidor e só dele. Não pode o fornecedor impor alguma solução e nem o juiz pode decidir em lugar do que o consumidor pediu na inicial, no eventual processo. Então, falando do inciso 1, né, dessa reexecução. A quem cabe a reexecução de serviços? Aí o parágrafo 1º do artigo 20 vai responder a esse questionamento, que vai determinar o seguinte: a reexecução de serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do fornecedor. Aí é que fica mais claro que a redação usou lá como base realmente o Código Civil, né? Então, a reexecução de uma obrigação por terceiros, às custas do devedor da obrigação. Então, aqui é a mesma coisa. A reexecução poderá ser feita por terceiros, né, devidamente capacitados, e quem vai pagar a conta é o fornecedor. Né? Quem vai arcar com esses débitos, né, com essa obrigação, é o fornecedor, certo? Então, a reexecução é colocada para os terceiros, certo? E por conta e risco do fornecedor. Aí vem outra questão, né, importante. Se temos a reparação do serviço, né, a possibilidade, então, de que o serviço seja reexecutado, que haja o conserto, né, essa reparação de serviços e tudo mais. Como isso pode ser feito? Né? Quais peças podem ser usadas para que se faça a reparação do serviço? Então, vai reexecutar o serviço, vai trocar alguma peça e tal. Como isso pode ser feito? Né? Aí temos o artigo 21 que vai tratar disso, né? Vai responder esse questionamento. Então, o que é que determina o artigo 21? O seguinte: no fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo quanto a estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Então, qual é a regra aqui para uma troca de peças, no caso de uma reparação de um serviço com problemas? Aqui vai haver, então, essa obrigação implícita do fornecedor, né, de empregar os componentes originais, adequados e novos, certo? Não se utilizar produtos usados. Ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, com todos os detalhes específicos. E aí, em relação a esses últimos, né, as especificações técnicas, pode haver um produto, né, uma peça diferente, desde que o consumidor autorize, né, que aquela peça sem essas especificações técnicas seja utilizada. Mas a obrigação é de usar produtos adequados e novos, não usados, certo? E aí a única ressalva é para produtos que têm, ou melhor, peças que têm as especificações técnicas do fabricante. Pode ser que se use uma peça similar, né? Ou uma peça do mesmo fabricante, mas sem aquelas mesmas especificações técnicas, mas que dá para resolver o problema, né? Aí, nesse caso, o consumidor tem que ser consultado e cabe a ele decidir se autoriza ou não o uso dessa peça sem a especificação técnica do fabricante, ou utilizando outras especificações um pouco diferentes da original, né, da primeira peça, da peça original que estava lá naquele serviço, né, compondo, né, o fornecimento do serviço. Só que aí vem a questão, né? Tudo que está no artigo 21 é para ser seguido à risca, né? A regra do artigo 21 é absoluta? Não. Existem algumas exceções. E a principal exceção é essa aqui, tá? É a Lei 12.977 de 2014, que está vigente desde maio de 2015. Então, já tem 6 anos aí de vigência. Essa lei autoriza, em seus artigos 9 a 11, que peças de desmontagem de veículos sejam usadas com autorização do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, para a reposição de peças no conserto de veículos terrestres. Aí só uma ressalva de início, porque a lei coloca desmontagem. Desmontagem é diferente de desmanche, tá? Então, a gente está falando aqui de carros, né, de automóveis, de veículos, que sofrem perda total, perda parcial, e aí pode usar, perda total geralmente não se aproveita nada, né, mas aí há uma perda parcial, dá para aproveitar alguma peça. Aí, nesse caso, nas oficinas autorizadas, que são as chamadas oficinas de desmontagem de carros, isso é lícito, previsto em lei, aí é possível reaproveitar essas peças, desde que haja a autorização do CONTRAN, certo? E, claro, os DETRANs em cada estado também façam essa autorização.
Então, a desmontagem, né, as oficinas de desmontagem são oficinas credenciadas, né, estão de acordo com a lei. Já o desmanche é aquele caso, né? Bandidos roubam carros e depois fazem o desmanche em oficinas clandestinas para vender peças ou para fazer lá mudança de chassi, enfim, né? Para fazer negócios ilícitos. Aí não é o caso, né? Aqui o desmanche não entra. São as peças das oficinas de desmontagem que são autorizadas, né, pela lei, certo? Então, aí seria possível, nesses casos, usar peças usadas, né? Utilizar peças usadas. Aí vamos ver o que é que a lei determina, a Lei 12.977 de 2014. Artigo 9º. Realizada a desmontagem do veículo, a empresa de desmontagem deverá, em até 5 dias úteis, registrar no banco de dados de que trata o artigo 11 as peças ou conjuntos de peças usadas que serão destinados à reutilização, inserindo no banco de dados todas as informações cadastrais exigidas pelo CONTRAN. Então, essa oficina de desmontagem, ela vai retirar lá as peças que puderem ser aproveitadas e ela deverá, em até 5 dias úteis, registrar essas peças no banco de dados colocado lá, que a gente vai ver no artigo 11, né? E aí, nesse banco de dados, todas as informações devem ser colocadas lá, né? Todas as informações exigidas pelo CONTRAN. No artigo 10, somente poderão ser destinadas à reposição as peças ou conjunto de peças usadas que atendam às exigências técnicas necessárias para a sua reutilização, nos termos das normas do CONTRAN. Então, o CONTRAN estabelece quais são essas peças que podem ser destinadas, né? Peças que, claro, estejam em bom estado, que possam realmente ser reutilizadas e tal. E aí, essas peças é que poderão ser utilizadas ou reutilizadas e serão retiradas nas oficinas de desmontagem para que possam ser reutilizadas nas situações previstas pela lei. E aí o artigo 11 fica criado o Banco de Dados Nacional de Informações de Veículos Desmontados e das atividades exercidas pelos empresários individuais ou sociedades empresárias, na forma desta lei, no qual serão registrados as peças ou conjunto de peças usadas, destinados à reposição e as partes destinadas à sucata ou outra destinação final. Então, o artigo 11 é que cria o Banco de Dados Nacional dessa informação dos veículos desmontados e das atividades exercidas por esses empresários, né, donos das oficinas de desmontagem, não de desmonte. O que acontece aqui, na prática, né? Isso está sendo utilizado, vamos ver. Veja, a lei começou a valer lá em maio de 2015, né, mas não teve uma devida regulamentação. O CONTRAN estabeleceu as regras gerais, deixou a cargo dos DETRANS, né, em cada estado, criar os bancos de dados para unificar depois no Banco de Dados Nacional. Isso ainda não aconteceu, certo? Por exemplo, Alagoas ainda não fez esse cadastro. O único estado que já fez isso, né, do início ao fim, foi São Paulo. Outros estados estão em processo, né, como Minas Gerais, Santa Catarina, estão em processo de finalização, mas ainda não começaram a implantar definitivamente, né? E no caso aqui específico de Alagoas ainda não houve nada em relação a isso, né? Já até consultei em outros momentos o superintendente do Detran, né, que é o Adroaldo Catão, e ele já tinha me falado que não houve ainda, né, está em processo de estudos e tal, mas ainda não foi implantado realmente esse projeto aqui, no caso de Alagoas. Mas aí, então, em 2019, né, em agosto de 2019, a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, começou a autorizar as seguradoras a utilizar peças usadas e genéricas para o reparo de veículos, né, seguindo aí as especificações da lei de 2014 e o que está lá que pode, né, com autorização do consumidor, ter a utilização de peças com especificações diferentes daquelas colocadas pelo fabricante. E aí, então, o que é que a SUSEP sugeriu e colocou, né, como autorização? A utilização de peças genéricas e usadas vale apenas para sinistros parciais e que não envolvam itens de segurança. Então, perda total não pode entrar aí, né, só perda parcial. Ou seja, o custo das seguradoras com danos totais não deve ser influenciado, jogando contra uma possível diminuição no preço das apólices, certo? Então, só dá para utilizar aqui, né, peças usadas no caso de sinistro parcial. Em carta ao mercado, a SUSEP chama a atenção ainda para que as seguradoras especifiquem sempre o tipo de peça a ser utilizada nos reparos relacionados aos sinistros de danos parciais dos seguros de automóveis. Menciona ainda o artigo 21 do CDC, que a gente já viu, que estabelece que o consumidor pode autorizar a utilização de peças que mantenham as especificações técnicas do fabricante.
Em todos os casos, a informação deve estar clara para o consumidor na proposta de seguro e nas condições contratuais. Deve ficar claro em quais componentes poderão ser utilizados os diferentes tipos de peças, segundo, né, evidencia aí a SUSEP, aí extraído dessa reportagem do Estado de Minas. Então, desde 2019, já temos essa possibilidade de termos seguros, né, inclusive com preços mais baixos do que a média, justamente em que o consumidor pode autorizar a utilização dessas peças que vêm dos sinistros parciais, né, desses casos aí de perda parcial de veículos, né? E aí podendo haver o reaproveitamento dessas peças com autorização do consumidor. Mas aí, claro, tem que seguir o que está no Código do Consumidor. Nessa lei de 2014, claro, sempre tem que haver autorização do consumidor para que isso aqui seja devidamente concretizado. E aí, o detalhe, né, outra situação, né, depois de termos visto essa questão dos vícios do serviço, são as questões relacionadas à responsabilidade pelo serviço público com vício, né? Mas antes disso, voltando, né, pergunto a vocês, alguma dúvida sobre os vícios do serviço? Deu para entender direitinho aí como é que funciona tudo? Beleza. Então, vamos aqui para a responsabilidade pelo serviço público com vício. Como a gente já viu, né, é possível que serviços públicos tenham aqui a determinação do Código do Consumidor, inclusive com a responsabilidade de órgãos públicos dessa natureza. Então, vamos ver o que é que prevê o artigo 22 em relação a essas situações. Artigo 22, os órgãos públicos, por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e quanto aos essenciais contínuos. Então, aí estão, né, as obrigações para o serviço público, para os órgãos públicos, para o fornecimento de serviços aos usuários. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código. Então, aqui no caso do vício do serviço público, vai se aplicar o que a gente já viu em relação ao vício de qualidade, do artigo 20, que a gente acabou de ver, né? E em relação ao vício de quantidade, pode-se usar o artigo 20 ou, por analogia, também o artigo 19, como o Risato Nunes já tinha alertado. Então, aqui se utilizam as mesmas regras para os vícios do serviço quando temos ali empresas particulares, privadas. Então, quando temos aqui órgãos públicos com serviços públicos regidos pelo CDC, há a aplicação das regras do artigo 20 para os vícios de qualidade ou para os vícios de quantidade, o artigo 19. Certo? E aí vem outra questão que pode aparecer aqui. O fornecedor pode dizer, eu não conheço, eu não sabia, né, que tinha essa regra e tal, não sabia que existia o vício e tudo mais. Então, o não conhecimento do vício pelo fornecedor. O artigo 23 coloca essa determinação, que vocês também vão lembrar bem dessa colocação aí do artigo 23 do texto, porque isso diz respeito também ao que vocês já viram lá no direito penal, né, que a ignorância da lei não vai fazer com que o acusado lá do crime seja absolvido, né? A mesma coisa aqui. Então, segundo a determinação do artigo 23 do CDC, o não conhecimento do vício pelo fornecedor não é causa de isenção de responsabilidade. Ele continua responsável, mesmo que o vício não tenha tido o conhecimento dele, né? Mesmo que ele não saiba que aquele vício existia. Então, o artigo 23, a ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade. Então, o fornecedor não pode alegar ignorância. Eu não sabia da existência do vício. Eu não sabia que tinha o CDC, né, que tratava dos vícios do serviço. Não, ele não pode alegar isso. Pode até alegar, né? Mas, mesmo que alegue, isso não vai atenuar a sua responsabilidade e nem vai eximi-lo, né? Não vai livrá-lo dessa responsabilidade. Então, a responsabilidade do fornecedor será exatamente a mesma, mesmo quando ele disser, alegar que não conhecia o vício ou não conhecia a lei. Isso não importa, né? Da mesma forma que lá no direito penal isso não interessa, aqui também. Então, a responsabilidade será mantida do mesmo jeito, certo?
Aí vamos, para encerrar a aula hoje, né, analisar alguns julgados. Aqui eu trouxe alguns julgados para a gente ver como é que funcionam nos tribunais, no STJ. Por exemplo, julgamentos sobre esses casos, né? Então, o primeiro caso que a gente vai ver aí é o recurso especial 1.634.851, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. Foi julgado lá em setembro de 2017. Nesse julgado, o comerciante, por estar incluído na cadeia de fornecimento do produto por ele comercializado, é responsável por receber os produtos que apresentarem defeitos, não limitado o recebimento ao prazo de 72 horas de sua compra, além de dever encaminhá-los à assistência técnica. Lembrem-se que isso de vez em quando as empresas colocam, né? Comprou o produto lá e diz, tem 72 horas para trocar aqui na loja, senão depois só vai para a assistência. Esse prazo é ilegal, não tem essa determinação no Código do Consumidor. O comerciante é responsável, sim, por receber esses produtos, mesmo passando das 72 horas, né? Isso é importante frisar. Nesse julgado, ainda ficou pontuado que cabe somente ao consumidor a escolha menos onerosa ou embaraçosa para exercer o seu direito de ter sanado o defeito do produto em 30 dias, podendo optar por levá-lo ao comerciante que vendeu, ou à assistência técnica, ou ainda diretamente ao fabricante. Então, cabe ao consumidor escolher para onde vai levar o produto com o problema. Vai levar para o comerciante, né, na loja em que comprou, vai levar direto na assistência técnica da marca do produto que ele comprou, ou vai para o fabricante, caso o fabricante tenha esse canal direto, né? Então, caberá ao consumidor escolher para onde vai levar esse produto para ser, né, reparado o vício. No segundo caso, temos o recurso especial 1.568.938, que teve como relator o ministro Moura Ribeiro, da terceira turma, e foi julgado em agosto do ano passado, decisão por maioria. O MP do Rio Grande do Sul promoveu ação coletiva de consumo contra a Globex Utilidades S.A., posteriormente denominada Via Varejo, que é a Casas Bahia, se não me engano, né, fundada na abusividade de sua conduta consistente em fazer troca de produtos comercializados que apresentem defeitos apenas nas 72 horas posteriores à aquisição. Alegou que a prática adotada pela Via Varejo é a de que, após tal termo, o consumidor fica obrigado a procurar diretamente a assistência técnica específica. Então, é mais um caso aí em que esse prazo é dispensado, porque não tem previsão na lei. Então, não se pode colocar esse prazo como uma regra obrigatória, né? O consumidor pode ultrapassar o prazo e, mesmo assim, levar o produto para ser trocado na loja. Em primeira instância, os pedidos foram julgados procedentes para condenar a Via Varejo a: primeiro, efetuar a substituição do produto danificado por outro da mesma espécie, a restituir a quantia paga ou a efetuar o abatimento do valor do produto, conforme a vontade manifestada pelo consumidor, independente do prazo de 72 horas após a compra, observando apenas o prazo estipulado no CDC para aqueles produtos que não se enquadram como essencial. Segundo, sem transferência de responsabilidade à assistência técnica, a sanar vícios de qualidade ou quantidade dos produtos comercializados, independentemente da existência ou não de assistência técnica, dentro do raio de 50 quilômetros do local da compra ou qualquer outra medida, porque ainda há essa questão, mas se tiver mais de 50 quilômetros, aí a loja trocaria, se fosse mais próximo, a loja não trocaria. Ao pagamento de danos patrimoniais suportados pelos consumidores, mediante comprovação devidamente corrigidos e acrescidos de juros, pagamento de indenização por danos morais coletivos de R$150 mil, a publicar as suas expensas em 30 dias da data em que não couber mais recursos, o inteiro teor da parte dispositiva da sentença, em jornal de grande circulação dentro da circunscrição estadual em 5 dias intercalados. Então, aí a decisão foi mantida, igualzinha, né, em sede de apelação pelo TJ do Rio Grande do Sul, e foi mantida também pelo STJ nesse recurso especial aqui analisado. Tem mais um caso, né, a gente vai ver isso depois, porque na próxima aula eu já volto para ele, né, para encerrar esse assunto, mas falta menos de um minuto aqui para encerrar, então vou encerrando por aqui. Bom fim de semana para vocês e a gente se vê na próxima terça-feira, né? Então, lembrem aí dos trabalhos, né, para entregar na terça-feira também, tá? Boa noite, bom fim de semana. Tchau, tchau.